essa igreja que fala, essa igreja que anda, essa igreja que não tem fronteiras, essa igreja móvel. Nós somos essa igreja. Nós estamos aqui reunidos nessa noite com o único intuito e objetivo: fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Fazer com que a palavra do Senhor chegue até o nosso coração e de alguma forma traga alento, de alguma forma traga paz ao nosso coração, traga esperança, traga alegria, porque é isso que nós estamos precisando nesses dias. O que mais nós temos ouvido são notícias ruins, notícias que chegam até nós e que, ao invés de nos pacificar, elas nos deixam aterrorizados e com medo. Medo de sair de casa, medo de fazer qualquer coisa, como se algo ruim fosse acontecer. Mas quando nós temos o conhecimento da palavra do Senhor e temos essa experiência em caminhar com Ele, então todas essas coisas, elas deixam de ter significado nas nossas vidas. O medo, ele é lançado fora. A confiança chega e a confiança nos faz crer que o Senhor está comigo e com você. Aleluia! É por isso que Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu é quem te ajudo. Ele diz que é Ele quem te ajuda, é Ele quem te sustenta. Ele diz que tudo isso é feito com a sua destra, a destra da sua justiça. Nós estamos escondidos no Senhor. Estamos habitando no esconderijo do Altíssimo, aonde nós temos a segurança. Nós estamos nos humilhando não diante de homens, mas debaixo das poderosas mãos de Deus. Nós somos o povo que tem a convicção, porque fé é convicção, é certeza de que não importa o que esteja acontecendo, nem abalando o mundo. Isso pode estar acontecendo no mundo dos homens, mas no mundo que diz respeito a mim e a você, algo acontece de uma forma diferente, porque o Senhor faz parte desse mundo. Esse mundo do qual você escolheu Ele para fazer parte da sua vida. Sendo assim, não importa a área da sua vida que você esteja vivendo, existe o consolo do Senhor, a presença do Senhor em todas essas áreas, e nós sabemos que tudo vai ser mudado, tudo vai ser revertido, e o nome do Senhor, Ele vai ser glorificado. Aleluia! Um dos louvores que foi louvado aqui, eu acho que foi o primeiro, ela diz que aprendeu a crescer diminuindo. Com o Senhor é assim: aquele que se humilha, ele é exaltado. Aleluia. Mas aqueles que se exaltam, eles são humilhados. Então, com o Senhor, nós aprendemos que é dessa forma, é se lançando aos seus cuidados, é descansando no Senhor, é crendo que Ele fará por nós aquilo que nós não somos capazes de fazer. Afinal de contas, se estamos buscando ao Senhor, é para que o estamos buscando se nós já sabemos o que fazer? Muitos fazem o que querem fazer, e aí quando dá errado, aí então eles recorrem ao Senhor. Isso é errado. Nós temos que recorrer ao Senhor desde o início, desde o primeiro passo. Aprender a andar com o Senhor e continuar caminhando com o Senhor na vida. E não dizer: eu já sei andar, eu já sei o que fazer, eu não preciso mais. Então, se a nossa busca no Senhor for apenas para alcançar algo, então nós estamos perdendo o nosso tempo. Se a nossa busca ao Senhor é porque nós precisamos, nós queremos, nós dependemos, nós necessitamos dEle, aí então a nossa vinda a este lugar, a nossa busca ao Senhor terá sentido e terá algum valor. Então eu te convido nessa noite a buscar o Senhor de todo o seu coração. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso Aleluia! coração. E eu me deixarei ser achado por vós. E Ele diz que fará mudar a nossa sorte. Ele é capaz de fazer isso.
isso, desde que o nosso coração esteja inteiramente à disposição do Senhor. Eu quero ler alguns versículos que estão em Mateus, capítulo de número 6. Eu não meditei, confesso para os irmãos que eu não sabia nem o que eu iria falar. Mas talvez você diga assim, como assim você não sabia o que iria falar? A palavra do Senhor, ela está dentro de mim. Glória. Eu sou capaz de falar sobre qualquer assunto que está aqui. Mas não é essa a intenção, é de falar algo que tem algum sentido para esse momento do qual nós estamos vivendo. Algo que de alguma forma venha produzir algum tipo de fruto nas nossas vidas. Fruto esse que começa nascendo aqui agora com essa semente e que vai continuar sendo regado e crescendo no dia do amanhã. E depois no dia seguinte. E no próximo encontro, então, nós estaremos aqui já com esses frutos nascendo. Essa é a ideia. Que a palavra do Senhor venha nos fazer sermos árvores que venham dar frutos. Pessoas precisam se alimentar desses frutos. E somos eu e você que estamos encarregados de distribuir esse fruto a essas pessoas. Mateus capítulo de número 6. Versículo de número 22. Está escrito assim: a lâmpada do corpo, ou a candeia do corpo, ou a luz do corpo, são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá o quê? Luz. Todo o seu corpo terá luz se os seus olhos forem. Então logo nós entendemos que se os seus olhos não forem bons, o seu corpo não terá luz. Terá o contrário do que seja luz, que é as trevas. Ele diz assim, olha só: se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, com grandes trevas serão. A luz que há em mim e em você não pode se tornar em trevas. Ele nos chama a atenção para nós discernirmos o que habita em nós. É luz ou trevas? Isso precisa ser refletido por cada um de nós a cada dia. E dentro desse texto aqui, ele explica como nós devemos fazer isso. Se os teus olhos forem bons, e o que é ter olhos bons? Olhos saudáveis. Ter olhos bons é você ter a capacidade de olhar, de interpretar, de discernir e de compreender as coisas que estão à sua volta, as coisas que fazem parte da sua vida. É a capacidade de olhar e entender o que está acontecendo. E quando não entender o que está acontecendo, apenas ficar quieto, apenas ficar em silêncio, não querer tentar descobrir o que está acontecendo, o porquê disso, o porquê daquilo, como muitos fazem quando olham para a vida do outro, que eles acham que conhecem. Eles dizem assim: olha só, o que essa pessoa está vivendo é resultado, é consequência, é fruto disso e daquilo. E fala isso com toda a propriedade e com toda certeza e convicção. Mas na maioria das vezes, essa pessoa que faz e que exerce esse julgamento, ela acaba metendo os pés pelas mãos. Ela acaba cometendo um equívoco muito grande. Ela acaba de alguma forma cometendo um grande erro, que ao invés de contribuir para ajudar o outro, acaba contribuindo para destruir, para fazer o mal. Tem muitas pessoas que estão se afastando de Deus não por causa de Deus,
pessoas que se dizem ser pessoas de Deus e se dizem ser agentes de Deus, pessoas que estão responsáveis e que Deus os constituiu para que eles levem a sua palavra. E essa palavra que está sendo levada, ao invés de produzir luz, está produzindo trevas na vida das pessoas. Pessoas dizendo, Deus falou comigo. E aí eu pergunto, Deus falou com você? E o que foi que Deus disse? Deus disse que faria isso, aquilo e aquilo outro. Eu disse, quando Deus fez isso? Quando Ele usou um servo dele, uma serva dele. E aí então, aquela pessoa, ela acredita que Deus falou e não fez o que falou, porque aquela pessoa se disse ser usada por Deus. Mas a pergunta que eu faço, aquela pessoa estava sendo realmente usada por Deus? Ou ela estava sendo guiada pela sua própria natureza humana, pela sua própria carne? Será que não era algo que ela queria dizer e não o que o Senhor queria dizer? Porque a palavra do Senhor, ela não pode causar ansiedade no coração do ser humano. Alguém não pode dizer assim para você, olha, Deus mandou eu te falar que algo vai acontecer e conta os dias. E vai ser assim. E de repente você não consegue dormir mais direito. Você já acorda pensando, será que vai ser hoje? Como que ele poderia falar assim se ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, por absolutamente nada, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e acreditem nisso, que as demais coisas, que tem tudo a ver com aquilo que você espera da vida, com aquilo que você busca da vida, ele diz que será acrescentado. Aleluia. É confiança no Senhor, é entender que eu não preciso pedir para que Ele saiba interpretar o que eu estou precisando. Muito pelo contrário, o que a palavra diz é que nós não sabemos pedir como convém, mas Ele sabe do que nós precisamos e o Espírito dele sabe interpretar a intenção do coração do ser humano. Sendo assim, o convite hoje é para que você tire os olhos do homem, porque não produz luz, mas coloque os teus olhos. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Se os teus olhos estiverem no Senhor, haverá luz para o seu Amém. corpo. Glória a Haverá Deus. luz para a sua vida. E quando você olhar para o outro, ao invés de julgá-lo, você vai querer ajudá-lo, segurar nas mãos dele. Você vai querer o abraçar. Você vai querer ser solidário. Você vai querer de alguma forma ser útil na vida dele. É assim que Jesus fez. Em todo o tempo em que ele esteve presente nesse mundo, habitando dentro de um corpo de carne. E é isso que ele continua fazendo. É assim que nós devemos agir. Porque só Deus conhece o que está dentro do ser humano. O mais é tudo especulação. É tudo conversa fiada. Eu já ouvi tanta coisa, mas passou por um ouvido, saiu pelo outro. A única coisa que eu resisto e que permanece retido dentro de mim é o que vem do Senhor. O que vem do Senhor, guarda no teu coração. Faça como Davi, guardei as tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti. O importante é o Senhor, é o olhar para o Senhor, é entender que tudo que nós estamos fazendo nunca tem nada a ver com o outro, tem a ver com o Senhor, tem a ver comigo e tem a ver com você. Então, que os nossos olhos, eles venham se abrir. Se os teus olhos forem bons, se você olhar para a realidade de tudo que vem acontecendo, a miséria, a escassez, a guerra, tanta confusão, tanto caos, tanta doença, tanta desgraça no mundo, se você for olhar com bons olhos, tão logo o teu corpo passará por essa situação que o mundo está vivendo com saúde, tanto física, quanto emocional, quanto espiritual.
é quando nós entendemos que o que está acontecendo não é a vontade de Deus, é a vontade dos homens. A vontade de Deus é que haja união, reconciliação, Aleluia. é que haja pontes. A vontade de Deus é que haja amor, solidariedade, altruísmo, boa vontade. Ele está buscando homens que sejam assim. Mas o que a gente vemos no mundo é o egoísmo, o egocentrismo. É as pessoas dizendo, olha, eu acredito em Deus, mas na verdade não é em Deus, é em si mesmo. E nós temos que mudar essa realidade. Então comece a olhar aquilo que está acontecendo no mundo, à sua volta, na sua própria vida, com um olhar diferente. Por que está me acontecendo mal se eu só faço bem? Por que isso acontece? O mal, ele acontece, e na maioria das vezes não é porque você o causou, é porque você não vive no mundo sozinho. A gente acorda de manhã com disposição para ir trabalhar, mas tem gente que acorda com disposição para roubar, para matar, para fazer o mal. E aí nós dividimos o nosso dia com essas pessoas. Você tem boa intenção, mas muitos não têm. É por isso que oramos a Deus e pedimos que Deus nos guarde a nossa saída, a nossa entrada, porque nós sabemos que caminhar nesse mundo é caminhar correndo risco o tempo todo. É por isso que se diz que as aflições de um justo são muitas, mas que de todas o Senhor o livra. Aleluia. Ele disse, no mundo tereis aflições. Essas aflições é por conta dessa realidade na qual nós vivemos. É porque histórias são criadas, histórias são inventadas e são contadas. E o que é levado a sério não é a verdade, porque as pessoas pouco se importam com a verdade. O que é levado a sério são justamente aquilo que é falsificado, é aquilo que não é verdadeiro. É por isso que estamos vivendo no tempo das fake news. Tudo que se lança como algo mentiroso acaba tendo de alguma forma a atenção de todo mundo. Mas o que é verdadeiro não. Da mesma forma acontece com a palavra do Senhor, que está sendo falsificado o tempo todo, que tem uma aparência de verdade, mas não há verdade. É uma falsificação fajuta daquilo que é verdadeiro. E o Senhor não tem compromisso com o que é falso, Ele tem compromisso com o que é verdadeiro. É por isso que nós devemos caminhar sempre na direção dEle, olhando para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. Ele não vai permitir que os teus pés venham tropeçar. Ele não vai permitir que você venha ser guiado por um cego. Ele não vai permitir que você seja uma ovelha que venha a ser arrebatada do aprisco. Mas nós temos que olhar para o Senhor, interpretar e discernir a vida com bons olhos. Agora, tem coisas que acontecem que tem explicação, mas tem muita coisa que acontece que não há explicação. Independente de uma coisa ou de outra, para mim pouco importa. Eu não estou buscando o porquê disso nem daquilo. O que eu quero é viver com a certeza, com a convicção, fazendo aquilo que é certo, com a consciência tranquila de que o que você está plantando, você vai colher. Aleluia. Você vai colher. E não importa o que estão jogando no seu terreno, na sua casa, não vai vingar, não vai crescer, só vai crescer o que você plantou. Aleluia. Por isso, não se assuste, Glória a Deus. se perguntando, será que foi eu que coloquei isso aqui? Porque tem muitas pessoas, irmãs, que estão passando um aperto tão grande e elas ficam buscando, procurando a culpa em si mesmo. O que eu fiz para que ele fosse embora? O que eu fiz para que ela fosse embora? O que eu fiz por meu filho ter saído? O que eu fiz por ter perdido o trabalho? E a gente vai sempre buscando uma culpa em nós. E na maioria das vezes você não fez absolutamente nada. E aí você sofre duas vezes. Sofre por causa do momento em si e sofre também por causa daquilo que você passa a carregar dentro de si como se fosse uma verdade. É por isso que hoje
esse sentimento de culpa tem que cair por terra. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui nessa noite. Aleluia. Não com uma pedra na mão, mas ele está aqui nessa noite para dizer para você, olha, eu tão pouco te condeno. Amém. Apenas vá, siga em frente e não peques mais. Glória a Deus. Irmãos, para nós finalizarmos, existe um texto na Bíblia, está em João capítulo 5, que fala sobre o tanque de Betesda. Eu acho que todos devem conhecer essa história. João 5 não, João capítulo de número 9, fala sobre o cego de nascença. E dentro desse relato, dessa história que é verídica, o que acontece é que Jesus está andando com os discípulos e eles observam e veem um cego. E o texto diz que o homem era cego de nascença. E os discípulos de Jesus, eles se antecipam e perguntam para Jesus como se eles, de alguma forma, soubessem o que estava acontecendo. E um disse, Senhor, por que ele nasceu cego assim? Será que ele pecou? O outro disse para Jesus, ou será que foram os seus pais? Quem foi que pecou? Porque a ideia de que havia a consequência do pecado em relação ao que estava acontecendo com aquele jovem, para eles era algo claro, era algo certeiro. E Jesus de repente olha para eles com aquele olhar, um olhar de quem não sabe interpretar as coisas, nem muito menos discernir. E Jesus disse, bom, nem foi ele que pecou, nem foram os seus pais, mas ele nasceu assim por um objetivo. Ele nasceu assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Glória a Deus. Eu quero que você entenda algo aqui. O único que sabia o que estava acontecendo de verdade era Jesus. O restante não. O restante estavam com seus olhos ofuscados. Graças a Deus que Jesus estava ali, porque senão eles iriam continuar alimentando aquela ideia. E aquele estigma sobre a vida daquele cego de nascença iria continuar existindo. Mas enfim, pelas palavras de Jesus, eu consigo entender que se ele nasceu daquele jeito foi porque foi a vontade de Deus. Porque nem foram os pais, nem foi o pecado, nem foi nada. E se Jesus disse que era para que se manifestassem nele as obras de Deus, então tem a mão de Deus dentro do que está acontecendo. O que eu quero que você entenda é o seguinte, que você pode estar fazendo parte dessa realidade. Não necessariamente que a tua realidade seja uma cegueira física, não. Pode ser qualquer uma outra coisa. Mas se você parar de dar atenção para aquele que diz, olha, isso é por causa disso, e olhar para as palavras de Jesus, tenha certeza de uma coisa, que aquilo que você pensa que vai te matar, vai ser a causa daquilo que vai te absolver, vai te erguer. Aleluia. E vai te levantar. Glória a Deus. Aquilo que você não entende porque faz parte da vida, da sua vida, é justamente algo que Deus o colocou ali, justamente para abençoar a tua vida. E nós precisamos entender, agora existem alguns casos que não tem nada a ver com a vontade de Deus, que realmente foi porque o casal ou se drogava, ou tinham aquelas doenças DST, e aí por conta disso aquela criança nasceu com uma má formação, congênita e assim por diante. Mas até então, quem somos nós para interpretarmos isso? Eu não quero saber se foi uma coisa ou se foi outra. A única coisa que eu quero fazer é o que Jesus fez. Você quer ver? Então veja. Quer andar? Então ande. É fazer o que Jesus fez, não ficar especulando, porque o especular não traz nada, não muda nada. O que traz alguma coisa é uma palavra de esperança. Aleluia. E é isso que nós temos que transmitir para as pessoas. E talvez nós falamos, essa pessoa não merece
ouvir isso, não merece um milagre como esse. Eu já ouvi tanto isso. E quem é que merece? E quem é melhor do que quem? Eu sou melhor do que vocês? Talvez eu seja pior do que todos os que estão aqui. Porque bom só tem um, que é Deus. Aleluia. Todos nós somos iguais. Não existe melhor, existe um pior do que o outro. Melhor não. E é esse entendimento que nós temos que ter, que fazemos parte de um projeto de construção. E que você venha entender que as suas vindas a esse lugar, ou todas as vezes que você lê a palavra, o Senhor vai estar trabalhando na sua vida, te moldando como um grande artesão, como um grande oleiro que Ele é, dando forma ao vaso, fazendo do vaso rachado, um vaso quebrado, um vaso novo. E é isso que Ele vai fazer. Agora, aquilo que nós aprendemos com os homens foi o que os discípulos aprenderam. Quem foi que pecou, Jesus? Foi esse ou foi esse? Jogar esse ensinamento fora e ficar com o ensinamento de Jesus. Que seja Ele verdadeiro e todos os outros mentirosos. Todos os que vieram antes dele eram ladrões e salteadores. Ele disse que ninguém ouviu. Mas ele não. Ele é a porta, ele é o verdadeiro pastor. Glória a Deus. E as ovelhas, quando ouvem a sua voz, elas ouvem e elas o seguem. Então o convite é para que nós venhamos seguir o Senhor. Essa é a única forma de ter olhos sadios. É a única forma. Se nós acompanharmos esse relato de João capítulo 9, vocês podem ler em casa, os religiosos da época não vão saber interpretar o que está acontecendo e vão dizer: esse homem é nascido todo em pecado e agora vem querer ensinar a nós. E aí você vai perceber que aquele homem que era cego, que eles dizem que foi nascido em pecado, agora está ensinando eles. Sabe por quê? Porque ele mesmo diz: eu era cego, é verdade, mas agora eu vejo. Aleluia. Eu vejo. E aí aqueles homens vão olhar para Jesus, a partir do versículo 37, e vão dizer para Jesus que eles de alguma forma não enxergam. E Jesus vai dizer assim: olha, eu vim a esse mundo a juízo, a fim de fazer os que não veem, vejam, e os que não veem, e os que veem se tornarem cegos. E eles disseram para Jesus: por acaso o Senhor está dizendo que nós somos cegos, que nós não vemos? Jesus falou: não, eu não estou dizendo nada. Mas se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado nenhum. Mas agora, porque vocês dizem nós vemos, o vosso pecado permanece. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Nesse quesito, vale a pena ser cego. Porque cego não julga, não cobiça, depende do outro. É privilégio. Muitos que estão vendo, estão correndo na direção errada. Estão fazendo bolinho onde não se deveria fazer. E aqui está um exemplo aqui de alguém que eu acredito que nasceu para a glória de Deus, que é o Brian. Aleluia. Se todos veem a capacidade que esse garoto tem, é de se admirar. Ele faz coisas que pessoas que são sadias dos seus olhos não fazem. Ele tem um tato melhor, mais apurado do que aqueles que têm o sentido perfeito. E aí eu fico me perguntando: Senhor, como é que pode? Não só ele, mas tantos outros. Eu vi lá no judô, né? Foi no judô? Jiu-jitsu? Eu vejo, e aquilo lá é só motivo de orgulho para a família e para todos os que conhecem. Por quê? Porque Deus mostra que para ser feliz, basta você receber a vida com gratidão. Aleluia. E seguir adiante. Glória a Deus. Porque quem conduz o ser humano é Deus. Eu creio que Ele conduz o Brian, mesmo que o Brian não tenha essa consciência. E sabe por que Ele faz isso? Para que o nome dele seja glorificado. E vai continuar sendo. Por isso, não entristeça o seu coração. Continue acreditando em Deus. E quando vierem contar alguma coisa para você, ou quando você vê alguma coisa e der aquela vontade de falar algo, não faça isso. Venha agir como o Senhor. E lembre, se os meus olhos forem bons, haverá luz para mim. E o que o ser humano está precisando hoje é de luz.
É só luz, porque trevas tem de sobra, não é? É luz. E não é essa luz aqui, não. Tem gente levando lâmpada para casa, achando que vai levar luz. Não é essa luz, não é vela acesa. Essa luz é a presença de Deus. Aleluia. Que vai nos impedir de ser subjugados nesse mundo. Se coloque de pé no meu lugar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Você que